são 11h41. Caleb, você deu o teu destaque, Caleb? Não, ainda não. Ontem voltaram as sessões na Câmara Municipal no mês de junho e entre os requerimentos apresentados, um do Newton Bobato e do Luiz Queiroga está pedindo informações quanto ao cumprimento da Lei Complementar Federal número 123. Essa lei determina que todas as licitações de até R$80 mil sejam feitas com a participação apenas de empresa da própria cidade. E os vereadores acreditam que essa lei não está sendo cumprida. Até para essa questão, o vereador Queiroga citou até como exemplo a limpeza das piscinas aqui em Foz do Iguaçu, que era quem venceu a licitação era uma empresa lá de Florianópolis. Como é muito longe, eles não têm sede aqui, eles acabam contratando apenas um funcionário, não colocaram a sede aqui, teve todos aqueles problemas, a empresa já saiu. Então eles querem saber por que ela não, se ela está sendo cumprida ou não essa lei, e se ela não estiver, querem saber por que ela não está sendo cumprida. E eles querem também, através disso, criar um outro projeto que estabeleça, então, como norma que todas essas licitações, até um certo valor, tenham a participação apenas de empresas que estão na cidade, até para ter esse controle maior. Ou no mínimo instalar uma logística necessária, como faz aqui a empresa que faz a coleta de lixo na cidade e tal, né? Eu não entendo isso. Vamos limpar a piscina, cadê o cara? Está em Florianópolis. E o avião? Parece que vem, semana que vem, eu acho que parece que sai. E tal. Que é isso? Aí você pega uma empresa de outro estado que vai terceirizar uma pessoa daqui. Eu vi, eu vi há algum tempo, lavanderia de Cascavel para lavar a roupa do hospital. Aí você levando de furgão para Cascavel. Não, tem coisas que a logística tem que mandar em algum momento. E você coloca ali no edital. Né? Nós estamos aqui discutindo uma empresa de Medianeira que teria não sei o que para fazer aí de 300 funcionários e tal. Mas qual é a logística que está instalada no município? Tem escritório, tem canteiro de obra, tem alojamento, tem refeitório, conforme for a frente que vai ser, né? Ali a prestar o serviço, tem que ter um mínimo de logística. E a cidade possui empresas com estrutura para atender até mais do que isso. Então está, de uma certa forma, também desprezando a cidade. Porque pode ser a melhor empresa de Florianópolis. Doutor pode Nelson, ser. Agora, para vir com um balde de algicida, de sei lá do que, de cloro para... O Sebrae tem feito várias ações aqui na cidade, chamando o pequeno, o micro e o grande empresário para orientá-los a participar de licitações e de ações como essa que o senhor está colocando a nível de município, a nível de Itaipu Nacional, de Câmara de Vereadores. Eles têm feito um aparato muito grande com a micro e pequena empresa, desde orientações, desde como proceder. Olha, muitas pessoas têm que se amparar dessa modalidade de apoio do Sebrae, para que quando sai uma licitação, insista, faça de uma certa forma para que essas empresas aqui sejam beneficiadas. 11h44, fala, Caleb. Porque normalmente essas licitações de pequeno valor para uma empresa de fora, aí fica inviável vir para cá, fazer toda a logística e colocar escritório, porque aí acaba perdendo. Então por isso que eles acabam não fazendo isso, como as das piscinas aí, que tinha apenas um funcionário e não tinha nem escritório aqui, nem nada. E aí ficam bravos, né? Mas por que Costa não vai falar, não sei o quê? Costa Cavalcante, as piscinas do Costa, nós já fizemos fila. A piscina lá da Vila C nem se fala. A lá do Porto Meira, lá no Centro de Convivência lá, também nós já fizemos rota de ir, não só a Rádio Cultura, mas também contra outros veículos. 11h45, na hora de fazer o rancho do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o Ney Supermercado. Ney Supermercado, confira as ofertas para esta sexta-feira e sábado ou enquanto durar o estoque. O macarrão Renata, esse eu compro, eu gosto. 0,59, tá? A unidade de 85 gramas. O feijão preto, o tipo 1, 2,98 quilo. O pão bisnaguinha, 300 gramas, 3,49. A margarina Quali com sal e sem sal. E se quiser misturar com um pouco de sal e menos sal, 500 gramas, 3,68. A paleta suína, essa aqui é boa, Enes, pra gente ficar no final de semana. Olha aqui, ó. Amanhã é aniversário do Enes. Amanhã é aniversário do Enes, ele que paga a festa. Eu já lembrei. Você está olhando para mim? Domingo. Então, ó, Enes, no teu aniversário, mas no supermercado nem. Você fica sempre batendo cabeça, teimando comigo na hora de comprar e sempre levando, né? Então é o seguinte, para comprar uma paleta suína é R$ 5,89. No supermercado no Ney, a Coca-Cola 2 litros, essa me interessa, desde que seja zero, R$ 4,99. Beba com moderação. Ney Supermercado, ponto na economia, na Avenida Maceió, esquina com Andradina, no 2131, no Jardim IP. Atenção, gente aí do IP, tá?
3029 1818 é o telefone do Ney Supermercado. O seu Ney atende lá, Nico? Ele atende, fica... É o seu Ney que atende lá na Redondeza? E o mercado em diagonal com o Alto Posto IP, né? Que recém-inaugurado. O Alto Posto IP. Também. Então tem ali na Redondeza tem produto Venturini, que já coloca na gôndola também. Também é na Andradina. Na Andradina? Não, nós temos bonito ali na Andradina. Só falta a Andradina ficar bonita também, né? Tá feia. Tá feia a Andradina? Ali naquele trecho ali tá horrível. No trecho ali do Mercado Ney até na Baixada ali, indo pro Cidade Nova, tá difícil. Mas não tinha uns meses soltaram uns foguetes que eu pegar a Andradina e fazer até a escada rolante lá? Parte daquela Da Cidade verba Nova do pra parque. frente, sim, indo pra Vila C. É de uma parte para frente, doutor A Nelson? parte nova. A parte rica? A parte nova. A parte nova? Eles fizeram a parte nova ali, da Cidade Nova pra Vila C, eles estão fazendo nova, né? Que nova, foi ampliada. Tá bonita mesmo. A avenida que foi ampliada, agora ela liga até a Vila C, antes não ligava. Essa parte é nova, mas a parte antiga continua mais antiga e pior do que é. E a Maria de... Aliás, o Rorato, que é pré-candidato a prefeito, ele postou no Facebook dele, e eu vi. Rorato, um abraço para você, o Cláudio Rorato, o doutor Cláudio Rorato. E ele fez uma resumida biografia de José Maria de Brito. Né? Eu sabia que era agrimensor, que ajudou a medir e tal, não sabia que era militar, não sabia que veio há muito tempo. E eu li ali, gostei Passou por Foz, né? E passou por Foz, casou em Foz, casou com uma índia, foi professor aqui em Foz do Iguaçu. E o Percy, que também foi prefeito há algum tempo aqui em Foz do Iguaçu, o Dobrandini disse que ela não queria devolver o mandato. E aí, mas o Percy é meu amigo. E aí é o seguinte, o Percy, que é escritor também, é que fez e o Cláudio colocou. Mas é bacana a informação. Não dá para contar nada, porque ele contou tudo no ar. Mas eu ouvi de um homem público uma informação que era pública. O Dobrandino chegou e falou para mim, não. Aí o Percy ocupou a prefeitura durante alguns meses, né? Tinha dado um imbróglio Não, foi no político. final da ditadura. Acabou a ditadura, o Percy era o presidente da Câmara e assumiu a prefeitura, mas ele queria implantar a ditadura de volta. E ele que era contra a ditadura, que ele pegou um prédio que era ligado a... É o presídio na Praça da Paz, ele demoliu. 11h48. Bom, pelo sim, pelo não, fui dar uma informação do Cláudio Rorato e acabou virando toda essa fofoca aqui. O Cida, tem alguma coisa para colocar? Olha, eu tenho uma coisa para colocar. O Foz do Iguaçu Futebol Clube estreia hoje pelo Campeonato Paranaense Sub-19, 3 horas da tarde, contra a equipe do Campo Mourão. Então, 3 horas da tarde, Foz do Iguaçu Futebol Clube. Quem está com saudade de ver, é uma nova garotada aí que o Ivan mesmo formou. O Ivan, que foi o técnico do profissional, também vai ser o técnico do Sub-19. R$5 para quem quiser ver ali no Flamenguinho, a partir das 3 horas da tarde. E à noite, às 8h10 da noite, tem a estreia do retorno do futsal Série Ouro, Foz, Cataratas e Toledo. 8h10, Foz precisa melhorar aí, não está muito bem na classificação, é o 8º, R$10 o ingresso antecipado, na bilheteria na hora do jogo, 15 pila. Bom, os times paranaenses, Júlio, nesse final de semana, na segunda-feira eles continuam na zona de rebaixamento, tá? E o Curitiba vai para uns últimos, porque vai levar um couro fora, o Atlético pega quem? Santa Cruz em casa. O Santa Cruz em casa do Grafite, teu time que você disse que vai ser campeão, então o teu Atlético já vai bailar. E a seleção brasileira? E tem Copa América hoje, com Estados Unidos e Equador, estreia da Copa América Centenário, e amanhã Brasil, Estados Unidos e Colômbia, e amanhã Brasil e Equador, 11 horas da noite no Rose Bowl, que é o estádio em Pasadena, onde o Brasil foi tetracampeão mundial. O jogo, então a presidente Dilma vai estar lá, com a sua usina e prestigiando a seleção brasileira de futebol, que ela gosta. Uma curiosidade da seleção é o maior número de cortes de uma seleção na história para uma competição oficial. 6 jogadores cortados da convocação todo mundo original. Machucado, né? Também é que na Europa. O último foi o Luiz Gustavo, saiu, o volante do Grêmio, Wallace, foi convocado. Alguém pode me dizer, que eu não ando acompanhando muito bem, tem ouvintes também que gostam do futebol, quem que é o primeiro colocado no Campeonato Brasileiro? Parece que é o time gaúcho, né? É time gaúcho, né? Como é que é o nome do time lá? É o vermelho lá? O vermelho, né? Aquele vermelho é o... Não, só tem aquele. Só tem aquele. O resto é coadjuvante. 11h51. Então só tem... É aquele, né? 100 anos de Copa
América, né? Exato. 100 anos de Copa América. Só que eles foram fazer numa parte da América que nunca teve nada. Nunca teve futebol. Que nunca teve nada da Copa América. Foi a primeira competição de seleções do mundo, né? A Copa América. Aí é o que está bem pontuado o seguinte que eu falo aqui para vocês. É a gaita, né? É o dinheiro, não tem. Virou dinheiro, e é dinheiro, e está sendo bancado lá nos Estados Unidos por conta do dinheiro que aparece. Ô Dante, você tem algum destaque para colocar? O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, publicou no Diário Oficial da União a data para que todos os veículos brasileiros estejam emplacados na placa do Mercosul. Até 2020, portanto, todos os veículos brasileiros já deverão estar com a placa do Mercosul, que é branca, com uma listrinha azul, com o nome do país em cima e a bandeira do país ao lado. A placa são 4 letras e 3 números. Ela começa com 3 letras, um número, uma letra e mais 2 números. O primeiro país a implantar no Mercosul foi o Uruguai, já tem, e esse ano a Argentina. Alguns carros na Argentina a gente já pode perceber. Pois é, mas aí deixa eu te perguntar uma coisa. A curiosidade que eu tenho é a seguinte. Você tem, digamos o seguinte, a autoridade de trânsito brasileira, qualquer um, ele consulta a placa do carro uruguaio, ele já sabe como é que está a situação do carro lá, se é roubado, se não é roubado e tal. Não tem isso. A intenção é para isso. A intenção é essa, mas aí vai precisar de uma coisa ainda maior do que simplesmente mudar as placas e unificar, né? É ter um sistema interligado entre Detrans, né? E entre algumas coisas tem que tirar o cara que faz o papelzinho ali na aduana, né? Daí vai para onde o cara? E o cara que tem lera ali na aduana da Argentina, de tanto digitar. De tanto digitar número de placa e número de carteira de identidade. Aí até 2020 é graduativo, né? A mudança de placa, quem for colocando nova vai recebendo a nova. E na Argentina já acontece assim também, muitos já têm. Quem faz o novo emplacamento já recebe a nova na Argentina e já tem em circulação muitos deles. 11h53, conosco aqui na Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Diga ele. Ô, doutor Nelson, não sei se já passaram a informação, mas estava vindo agora aqui. Atenção, motoristas, a Avenida José Maria de Brito está aberto o trânsito nos 2 sentidos a partir de agora, tá? Eu vi. Tá? Então é o seguinte, o Fostrans está em todas as esquinas orientando os motoristas. Então você que está vindo agora e vai pegar José Maria de Brito, o sentido agora é normal, pista normal, nos 2 lados, semáforo funcionando, já foi pintadas as faixas, então para você não evitar, para evitar acidentes, José Maria de Brito liberado. Só que a tramela apareceu sempre depois da casa arrombada, né? Entendeu? Sempre depois da casa arrombada, como diz o Chico Anísio na música, terra batida era o chão da casa, porta não tinha, nem tinha fogão, mas na janela o pai botou tramela, porque é por ela que entra o ladrão. Mas depois, né? Depois descobriu depois. Depois de um acidente bem feio. 11 e nós cantando a pedra, né? Aí faz pista de corrida lá também, daí não sei o quê. Aí Deus o livre dá um acidente. Isso que eu acho lá. engraçado, né? Fazem a avenida, primeira coisa que pensam, quando que vai dar para fazer um arrancadão na Portugal, né? É impressionante isso. O arrancadão tem que existir, são competições, a juventude gosta, os mecânicos e tal, mas há um local adequado, ponto. Mas entendeu? há um detalhe na José Maria de Brito, hein? Ali o sistema ali tem que ser monitorado por semáforos ali, principalmente na Portugal, hein? E depois naquela do Fórum, que é Pedro Basso, claro, né? E os semáforos não foram ainda instalados nisso aí. Vai ser um problema essa conexão Portugal e a Pedro Basso com a José Maria de Brito. 11h54, conosco aqui, doutor Maurício Refazzi, que é advogado de pessoas que estão sendo acusadas ou indiciadas ou que estão sendo, que fazem parte do que nós chamamos de Operação Pecúrio e pessoas que estão presas, né? E, doutor Maurício, bom dia, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na Rádio Cultura. Bom dia, doutor Nelson, bom dia a todos. Doutor Maurício, eu cheguei a me atrever aqui, evidentemente que não é nenhuma pretensão nesse particular, jamais, e quem sou eu na ordem do dia para dizer o que deve fazer a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Juiz Federal, enfim. Mas esse tempo de prisão, é claro que a Polícia Federal não tem a obrigação de estar contando aquilo que ela tem como sigilo, a sua tática de investigação, evidentemente, né? Porque se fosse contar, aí como é que ficaria? Mas esse tempo de prisão preventiva, por conta desse decreto de prisão preventiva, o inquérito não concluído ainda, nada de um formal de culpa, de denúncia, o que lhe parece isso? Nelson, isso gera uma ansiedade muito grande, tanto nas famílias, quanto nos indiciados, quanto na defesa.
O inquérito policial, na verdade, o inquérito policial federal, em tese de réu preso, quando se trata de réu preso, ele já prevê uma celeridade, ou seja, são 15 dias prorrogáveis por mais 15. Nesse caso dessa operação, já houve uma segunda prorrogação que, em tese, não é prevista em lei. Se ela é constituída de jurisprudência, de entendimentos, de tribunais que se possibilitam isso. O término desse inquérito, o prazo se esgota hoje, à meia-noite. Então, a expectativa da defesa é que hoje finalmente se conclua esse inquérito. Como o doutor acabou de mencionar, isso está se alongando demais. Todas as diligências que entende-se já foram realizadas. Ora, se existem diligências a serem realizadas e que não se possibilitou com esse tempo ainda, então isso aí tem que ser dissociado da prisão. Ou seja, nós da defesa estamos atentos a isso. Inclusive, eu estou com um outro pedido para ser julgado em Porto Alegre, um habeas corpus em Porto Alegre. Nesse habeas corpus eu também já coloco essa posição. Esse tempo da prisão, embora a prisão preventiva, em tese, ela não tem um prazo fixado, agora nós temos que se ater que todo o processo penal, todo o inquérito, ele é redigido por leis, pelo Código de Processo Penal, que é uma lei federal. E isso ele possibilita e ele determina prazos. E é isso que nós temos que ter em mente. Então, hoje a defesa está aguardando isso. Caso a autoridade policial não conclua isso no prazo estipulado pelo juízo, que é hoje à meia-noite, com certeza a defesa já amanhã mesmo sendo sábado, nós estaremos manejando o recurso cabível contra esse excesso de prazo. Doutor Maurício, não é objeto da entrevista, a gente quer saber a parte jurídica da entrevista, mas se o senhor responde se quiser, como é que está o estado pessoal, psicológico dos seus clientes sendo presos, sendo envolvidos, principalmente os presos? Olha, eu tive contato com eles ontem, com meus clientes ontem, os que estão presos, e o sentimento nesse primeiro momento é um sentimento até, vou dizer assim, de revolta. Por quê? Eles estão detidos, sem que se haja uma formação, como tu disse, uma formação da culpa, e estão aguardando ansiosamente. Ou seja, a princípio eram 15 dias, a conclusão do inquérito, se prorroga por mais 15, se prorroga por mais 15, até quando nós teremos essas prorrogações? Quer dizer, eles estão muito mais hoje ansiosos e apreensivos com a conclusão desse inquérito. Hoje esse é o sentimento. 11h58, Menes. Nós estamos acompanhando o desenrolar disso e, de uma certa forma, até com uma certa preocupação do ponto de vista do tempo que está sendo ocupado para concluir esse inquérito. O senhor acredita que a Polícia Federal, ela já tenha, digamos, os elementos necessários para que essa conclusão realmente ela seja feita hoje até meia-noite? Tem que ter, Edson. Ou que sim ou que não. Tem que ter uma conclusão. É preciso ter em mente que a operação policial, ela não iniciou com a prisão das pessoas, com a deflagração da operação. Como o próprio nome diz, é deflagração. Se nós analisarmos, a Polícia Federal já está investigando isso há muito mais tempo. Há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Ou seja, ela já vem com meses e meses de investigação, onde a deflagração é simplesmente para quê? Para que se arrecade elementos ou mais elementos através de medidas judiciais, posso mencionar a busca e apreensão em residências, porém ela tem que se concluir, ela tem que se ouvir pessoas. Nós já estamos com um lapso temporal muito largo em relação a isso. Ou seja, ou se define hoje, ou a defesa com certeza vai tomar outras medidas de excesso de prazo, com certeza. Doutor, só para... Porque um caso como esse, ele só tem 2 formas de chegar ao final, né? Ou pela condenação ou pela absolvição. Mas eu ainda fico com a questão desse tempo todo. No caso, por exemplo, de ser, né, o senhor como advogado de defesa, de chegar à conclusão e provar de que realmente não há nada relacionado entre essas pessoas que estão presas, né, e as denúncias que estão exatamente em cima deles, eu diria assim, o estrago já foi feito na vida dessas pessoas. De como se corrigiria esse estrago na moral, na vida deles? Essa é uma questão muito complexa. É uma questão muito complexa. Eu tenho 15 anos de advocacia. É preciso ter em mente o seguinte: o Estado ele tem o direito de investigar.
a Polícia Federal tem o direito de investigar. A prisão é uma medida excepcional. O Estado possibilita aos seus agentes, vamos dizer assim, o Poder Judiciário, o direito de prender o cidadão, de privar sua liberdade. Só que isso eu tenho que ter indícios, certo? Eu tenho que ter mínimos indícios. O inquérito policial, é bom que se diga que ele não aponta a culpa de ninguém. Quem vai decidir se o cidadão é culpado ou é inocente é o Poder Judiciário através da ação penal, que nem sequer começou. Ou seja, nós estamos, assim, analisando meros indícios. Para o oferecimento de uma denúncia, para o início de uma ação penal, não se faz necessário eu ter provas de que aquela pessoa cometeu um delito. Basta eu ter indícios. Apontamentos são suficientes para se iniciar uma ação penal. Na ação penal, que se busca a verdade dos fatos. Se o cidadão é culpado ou se é inocente. Então, nesse momento, o que a defesa está pleiteando? Que não se faz necessário mais a custódia preventiva, a custódia cautelar, a prisão. É uma situação diferente, ou seja, não é porque o cidadão, eu tenho provas, eu tenho indícios de que ele possa ter cometido um delito que ele tem que ficar preso. Uma coisa não guarda relação com a outra. Então entra nesse contexto que o senhor está falando. Ou seja, será que realmente a prisão, por todo esse tempo, ela é necessária? Para o curso das investigações, será que a prisão realmente ela é necessária? A Constituição Federal ela diz que não se pode fazer uma aplicação de uma pena antecipada. E se chegarmos no final desse processo, dessa ação penal, como bem falou, essas pessoas forem inocentadas, como fica isso? Como fica essa situação? E nesse momento, doutor Maurício, se o senhor me permite, é o seguinte, resumindo, qual é a versão na sociedade? Existia na prefeitura, né, por conta das atividades de assessores e tal, e de comando da prefeitura, a prática de corrupção, de peculato, de não sei o quê, e isso tudo acaba redundando em crime de associação criminosa e por aí vai. E o relatório da Polícia Federal, o que eu li até o presente momento, e diz a Polícia Federal que são mais de 8.000 páginas, eu não li 8.000 páginas. Eu devo ter lido umas 100 páginas do que chegou em minhas mãos, em termos de resumo. É muito veemente a Polícia Federal que ela sempre diz, fulano, a mando do prefeito, manos longa do prefeito, fulano, beltrano, manos longa do prefeito. Ou seja, passa para a comunidade, essa versão passou para a comunidade. E aí, eu não estou dizendo que a polícia tem que fazer ou deixa de fazer, é que fica aquele ponto de interrogação na comunidade. Caramba, se os caras são criminosos, se estão presos e estavam praticando crimes a mando do prefeito, por que o prefeito não vai preso? E isto implica, e sobremaneira, nesse momento que nós estamos numa cidade de 300 mil habitantes. É a quarta, quinta do estado. Né? É muito sério isso, porque você impacta isso num processo de eleição, num processo que eu não estou falando nem da pessoa do prefeito particular. E o cara que apoia, que é do mesmo partido, que vai fazer coligação. Ah, mas esse é daqueles que não sei o que e tal. Fica uma conversa que você não sabe exatamente avaliar. E, então, sabe, o que nós defendemos aqui? Bom, então se a justiça tem todas as provas possíveis de uma condenação, então que se condene, que vão cumprir pena e tal. Agora, como diz o senhor antecipadamente, vai morrer na cadeia, não vai sair, se delatar vai levar muita gente junto. Isso é que fica, sabe, Sim, Nelson, é necessário até esclarecer que durante a investigação, o inquérito policial, em tese, ele não admite o contraditório. Ou seja, o cidadão não tem a possibilidade de comparecer e se defender. Ele pode comparecer e ser interrogado, mas não produzir provas de sua defesa. No máximo acompanhar a produção. No máximo, e quando nesse caso aqui específico que estava em segredo de justiça, nem isso. Nem isso. Nem isso. Ou seja, eu posso mencionar que eu tenho larga experiência em operações policiais. As duas últimas operações policiais que estiveram aqui em Foz do Iguaçu, vou mencionar crimes contra o sistema financeiro, que tivemos no ano passado uma operação, aproximadamente mais ou menos no mês de maio, que foi a Operação Bemol. Houve a deflagração da operação e foram várias pessoas objeto de prisões preventivas e temporárias. Vou colocar um total ali mais ou menos, não me recordo de cabeça, mas 34 ou 35 pessoas foram presas, seja prisão preventiva ou temporária. No final das contas, somente 22 foram denunciadas.
Ou seja, essas outras, vamos colocar 13, 12 pessoas, não chegaram a ser denunciadas, mas ficaram presas durante 10 dias. E aí nós voltamos nessa situação. Como fica? As informações que a Polícia Federal entendeu que havia um indício de cometimento de crime, não foi o entendimento do Ministério Público. O Ministério Público entendeu que não, que aqueles indícios não eram nem suficientes para se iniciar uma ação penal contra essas pessoas. Aí que a defesa entende que é temerário a manutenção da prisão por todo esse tempo, se não se chegou nem a uma conclusão efetiva no inquérito policial no prazo razoável. Ora, se efetivamente eu tenho indícios robustos e eu tenho elementos que digam, que apontem que a da necessidade da prisão dessas pessoas, então por que não se conclui o inquérito no prazo determinado na lei? Doutor, o senhor entende também, como muitos têm entendido, que esse tipo de prisão chega a ser uma tortura psicológica, no sentido de que força as pessoas a fazer a tal da delação premiada e tal, e que seria uma tática meio que legal sendo adotado nos meios policiais, enfim? Aí eu vou ter que fazer uma crítica ampla da situação geral do Brasil. Hoje, sim, eu entendo da minha visão pessoal, hoje, em muitos casos, não vou mencionar aquele ou este caso específico, mas no Brasil a gente está vivendo esse momento. Nós não vamos longe. Operação Lava Jato, que está direto na mídia. Vamos mencionar o caso do senador Delcídio do Amaral, esse senador agora. Ele permaneceu preso. Qual foi o momento que ele foi colocado em liberdade? Quando ele aceitou fazer o acordo de delação premiada. Mas espera aí eu faço a seguinte indagação como operador do direito. Será que a justiça se tornou um balcão de negócios que o cidadão é proposto para ele algo e se ele aceitar, em troca ele tem a liberdade dele? Essa é uma indagação que hoje ela circula muito no mundo jurídico criminal. O que é? É muito bom para a sociedade, mas isso é importante para a sociedade, que o cidadão faça a delação premiada e tal. Mas as pessoas têm essa opinião quando elas não passam por determinada situação. Eu costumo dizer o seguinte, muitos clientes meus, que não são da área criminal, eles dizem, eu nunca vou ser preso. Hoje em dia a pessoa não tem como falar isso, eu nunca vou ser preso. Ora, não vamos longe. Simplesmente se a pessoa está na casa de um amigo, toma um copo de cerveja, sai de lá, pega seu carro, acontece um acidente, venha matar uma pessoa, essa pessoa vai presa. Eu não cometi nenhum crime. Você pode não estar cometendo nenhum crime, mas uma situação dessa te leva à delegacia. Quer dizer, hoje ninguém está livre disso, então é muito fácil as pessoas apontarem quando elas não passaram por isso, por essa situação. O que eu sempre fui um crítico da Operação Lava Jato. Mas não da operação em si. Eu não acho que as pessoas têm que ficar impunes, não é isso. Eu digo dos meios que são empregados para que a Operação Lava Jato tenha esse desdobramento. Esse é o X da questão. A minha crítica como operador do direito neste sentido, que vem ao encontro da questão da delação premiada. Eu me filio a esta corrente de que a delação premiada ela tem que ser melhor analisada pelo Poder Judiciário. Eu acho ela... Penso ser um instrumento importante, mas não da forma como está sendo aplicado nos dias de hoje. Doutor, para encerrar essa questão, é o seguinte, eu sei que o senhor também ouviu dos seus professores de Direito Penal ou Processual Penal, o senhor ouviu a história dos irmãos Naves, lá das Minas Gerais, lá pela década de 30, 40, né? 2 irmãos foram... A mãe, a família inteira sofreu tudo porque teriam matado um cidadão para lhe furtar um dinheiro da venda de umas sacas de feijão, sei lá do que é que ele tinha ido. E depois de muitos anos, volta o cidadão para o povoado, né? São de lombo, como dizem os gaúchos, e as pessoas lá já tinham apodrecido na cadeia por conta disso. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos é cadeísta pra caramba, eles são cadeístas pra caramba. E todo mês a gente vê num telejornal, né, que o sujeito estava no corredor da morte, 20, 30 anos, e que aí foi descoberto a sua inocência, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma certa preocupação, porque é o cara contra o meu partido político, entendeu? Ele é de outra facção política, então que vá para a cadeia, que não sei o quê, daqui a pouco pode ser na casa da gente. Doutor, eu desejo sucesso para o senhor, né? A gente entende a parte pessoal, familiar, social dessas pessoas que estão aí há um mês presas. Mas agora já estamos quase 50 dias. 50 dias presos.
E como o senhor está a comunidade querendo saber, escuta, serão condenados, não serão condenados? O Ministério Público denunciou, disse quais são as provas de sua denúncia, né? Isso a gente está aguardando. Exatamente, né, doutor Nelson? A gente está na expectativa disso, a defesa também, e mais, pelo menos por parte da minha defesa, dos meus clientes, nós sempre procuramos fazer prova, a gente chama prova negativa, prova de que aquela pessoa é inocente. E é isso que é pautada a minha defesa desde o primeiro momento da Operação Pecúlio. Então é importante até relatar como o inquérito tem 8, 9, 10 mil páginas. A Polícia Federal foi constituindo isso ao longo de 1 ano e meio, 2 anos. A defesa não. A defesa teve um tempo extremamente curto, eu vou dizer de dias, para que eu consiga analisar todo esse material, consiga buscar os instrumentos de prova e apresente isso. Ou seja, mesmo não sendo o momento oportuno na fase de inquérito policial, por parte da defesa dos meus clientes, a gente procurou fazer isso. Óbvio que eu não consigo fazer isso ao longo de uma investigação de 2 anos, juntar todos esses documentos em dias poucos. O que aconteceu, eu vou abrir um parênteses aqui. Lembra do ministro da Transparência? O que o ministro da Transparência estava dizendo para o Renan Calheiros, naquele momento que ele foi gravado, ele disse o seguinte: senador, não apresente em minúcias a sua defesa nesta fase do inquérito. Se o senhor tem o seu réu solto, o senhor simplesmente diz o seguinte: me reservo o direito de, em alegações finais, apresentar a sua defesa. Como está preso, vai ter que rebater tintim por tintim em 5 dias. Em tese, eu teria que ter uma ação penal, e esse é o que determina, para eu anexar todos esses elementos de prova. São dias, são meses, eu entendo a complexidade, mas eu estou tratando com pessoas presas. Então eu tenho que enfrentar isso. Agora, é complexo eu pegar uma movimentação financeira de 2011, 2012 e o delegado indagar: olha, tem um depósito de 2 mil aqui, você sabe o que é isso? Espera aí, eu tenho que buscar, eu tenho que ir no meu contador, eu tenho que lembrar, eu tenho que ver o que é isso. Será que efetivamente eu fiz a venda de um veículo? O que eu fiz em relação a isso? Eu estou buscando fatos de 4 anos atrás. Ou seja, é humanamente impossível eu conseguir fazer isso num curto espaço de tempo, aonde a polícia, a Receita Federal tiveram aí 2 anos para fazer isso. E é isso que está sendo submetido à defesa hoje. Aí vão ter pessoas que vão dizer assim: mas esse não é o momento. Mas quando é o momento? Quando se trata de réu preso. Quando é o momento, eu não posso ficar inerte. Eu entendo que eu, como defensor, não posso ficar inerte, cruzar os braços e dizer assim: bom, esse não é o momento de produzir prova, então eu vou deixar. Eu menciono um caso aqui da Operação Pecúlio. Ora, eu tenho 2 clientes meus que houve uma confusão de licitações, que seria 05, que há uma suspeita de fraude, e a licitação 07. Agora, não é um mero erro gráfico da polícia nesse caso, doutor? Não há um erro gráfico da polícia, não. Nesse caso específico, a suspeita é sobre a licitação 05. Só que a polícia não se ateve que no mesmo dia ocorreu a licitação 07. Certo. E aí eu tive 2 clientes que foram envolvidos nessa licitação 05, sendo que eles não participaram da licitação 05. Eles participaram da licitação 07, que não há suspeita de fraude. E também não levaram a licitação, não ganharam a licitação, foram inabilitados. Eles foram presos? Um foi preso, ficou 5 dias, e o outro foi condução coercitiva. Mas mesmo na condução coercitiva, a Polícia Federal batendo 6 horas da manhã na sua residência: ou vem cá. O cara não sabe do que se trata. E se eu não vou atrás dessa documentação para provar que naquele dia houve uma nova licitação? Eu cheguei para a autoridade policial e mostrei: doutor, o senhor está equivocado. Meus clientes não participaram da 05. Ele chegou a se convencer, doutor, ou não? Apresentei toda a documentação, certo? A autoridade policial viu, checou no portal da transparência todas as informações que eu levei a ele, não sei o entendimento dele, mas o Poder Judiciário, quando eu fiz o pedido, inclusive essa é a suposta fraude da licitação até do Rodrigo Becker, houve um convencimento por parte do juízo dessas 2 licitações. Agora, vamos colocar a seguinte situação: eles são apontados, esses 2 clientes específicos são apontados como pessoas que fraudaram uma licitação ou que tiveram um benefício, e a empresa que eles representam foi inabilitada por requisito técnico. Quem que frauda uma licitação e a sua própria empresa é inabilitada por requisito técnico? Será que não se chega a uma conclusão para se verificar isso?
Isso eu tive que provar no inquérito. E se eu permaneço inerte? Como fica a situação? Quer dizer, é isso que eu digo. Então, isso era um documento fácil de se conseguir, porque está no portal da transparência, eu fui, peguei editais e consegui fazer num curto espaço de tempo. Só que essa no extrato bancário da pessoa. E essa licitação ocorreu há 1 ano e pouco atrás. Isso meus clientes não se recordam, porque eles estavam presos. Na verdade, quem se recordou dessa outro fato, porque assim, naquele momento eles foram presos, olha, você tem fraude da licitação tal. Eu não tive acesso ainda aos áudios, tive acesso aos áudios depois de 48 horas da prisão. Um que foi na condição coercitiva, depois de 2 dias com a cabeça fria, que estava em casa, que os outros estavam presos, falou, olha, peraí, Maurício, não é bem por aí, teve uma outra licitação assim, assim, assim. Porque quem estava com a cabeça quente, que está preso, que estava preso, não consegue nem pensar nisso. Como é que vai voltar 1 ano e pouco atrás e falar, meu Deus, mas o que eu fiz? Eu não fiz. Quer dizer, é essa situação que a defesa fica e que nós temos que buscar meios. Eu tenho por princípio na advocacia que eu nunca permaneço inerte. Eu sempre busco o melhor para o meu cliente. Seja de uma forma ou de outra, eu entendo que o processo penal é dessa forma. O senhor tem acompanhado a CPI na Câmara de Vereadores, doutor? Sim, estive hoje acompanhando o Paulo Gorski, que é meu cliente. E, o nosso repórter, o Eli, trouxe a informação, porque eu conheço o Paulo Gorski por Paulinho, né? E tem muito tempo de Cascavel, e candidato a deputado, e foi secretário, enfim. E ele nega qualquer participação. Entrou ali como o Pôncio Pilatos entrou no Criando Padre, o que foi ali, doutor? Na verdade é o seguinte, o Paulo ele tem dois contratos em vigor em tese com a prefeitura. Se nós analisarmos todo o contexto, nenhum dos contratos foi apontado qualquer irregularidade. Aí tu vai me perguntar, tá, então por que ele foi levado a isso? Tem uma conversa dele com o Newton Beckers, no momento de desespero que ele pede para o Newton, a prefeitura também está devendo para você? Sim, também está devendo. Eu vou ter que parar as obras. Então nós, como credores, vamos dizer assim, que são vários credores, um liga para o outro, olha, o cara te pagou, o cara não te pagou, porque quero ver se o problema é com a minha empresa, ou é com a sua também, ou se é com a do outro, só eu estou sendo prejudicado. Foi essa a interceptação que ele tem uma interceptação telefônica, uma. Aí tem uma outra interceptação, onde outras pessoas mencionam, mas é uma questão de reprogramação de projetos. E aí que a Polícia Federal não se ateve. Eu vou dar um exemplo. Ele tem que fazer 3 pontes. O projeto apresentado, que aí tem um fiscal da Caixa Econômica, que vai além disso tudo, as 3 pontes são idênticos os projetos, em 3 locais diferentes. Ele chegou e disse, eu não tenho como executar, porque a condição de terreno de um local é uma, de outro local é outra, e de outro local é outra. Eu não tenho condição técnica. Tem que haver o quê? Uma reprogramação de projetos, levando-se em conta a situação. É isso que ele pleiteia. E no entendimento da autoridade policial, essa reprogramação quer dizer que há alguma coisa e tal. Como ele tem uma menção que ele fala sobre isso. Olha, eu preciso receber, senão minha obra vai parar. Como efetivamente a obra dele parou. E hoje as obras dele estão paradas na cidade de Foz do Iguaçu. Por quê? Porque ele não recebeu. Se ele não recebeu, ele não tem como pagar fornecedor, ele não tem como pagar funcionário. Hoje as obras deles estão paradas, com medições aprovadas, e o dinheiro não entra. O senhor chegou a falar que era R$1 milhão em obras, ele recebeu 100 mil? Não, assim, hoje o crédito que ele tem aproximadamente é de R$1 milhão. Ele já, na época que tinha essa interceptação, era isso. Agora, são 2 momentos. Primeiro, ele parou as obras. Por quê? Aí ele ficou 4 meses sem receber. Ele não entendia o porquê. Ele tinha medição. A Caixa aprovou e o dinheiro não entrava. Se descobriu que a certidão da prefeitura era positiva e a Caixa não estava aceitando. Então, a Caixa não liberava o dinheiro porque a prefeitura estava com certidão positiva. Culpa é de quem? Da prefeitura. O cara ficou 4 meses, o cara parou a obra. Resolveram o problema da certidão. Ele recebeu. Aí continuou. Agora chegou um determinado momento, acho que faz uns 40 ou 60 dias, ele teve que parar de novo. Por quê? Ele está com medições aprovadas e por problemas administrativos não é feito o pagamento. Como que ele vai conseguir fazer isso? Quer dizer, não tem como ele fazer isso. Não tem. Doutor, eu agradeço muito a presença do senhor aqui, que o senhor sempre vem atualizando para nós sobre a ótica da defesa, evidentemente, claro. E a gente tem que propiciar isso ao senhor. E aos demais defensores que já convidamos, alguns até vieram aqui, nessa operação Pecúlio, porque ela mexe. E tem em andamento uma CPI que está visando colocar na guilhotina o pescocinho do seu Reni Pereira, né? Cassação.
Então, quando a gente ouve defesa, fica-se o ponto de interrogação. Então, tem motivos para caçar, sim ou não? Quer dizer, a gente coloca esse ponto de interrogação. Por outro lado, tem gente na cidade que já condenou, que já está dando os anos, esse 15 anos e 3 meses, aquele 18, aquele não sei quanto, já estão colocando assim, isso não é muito correto, eu vejo, não é muito correto. 12h21, obrigado pela sua presença, doutor. Obrigado a todos, estamos à disposição. Ok, 12h21 e a temperatura é de 17,4, parabéns para o seu Veraldo que está ouvindo a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, e eu volto depois do intervalo comercial.